Então, sempre segunda, quarta e sexta, no final da manhã, por volta de 11h30, 11h40, eu tenho discutido casos com vocês. Para quem não me conhece, obviamente, meu nome é Henrique, sou médico homeopata, idealizador do método Quiro, um método que te propõe, ou propõe ao médico, ao colega médico, passar a tratar teu paciente como um todo. Então, conseguir enxergar o paciente em sua totalidade, não apenas em sua parte. E também, né, por que não, conseguir manter o consultório através dessa abordagem, faturar uma grana legal, né, mais do que vem faturando. Se possível, também sair do plantão, se for algo que você deseja. Então, acredito que essa metodologia, além de ter, né, a grande vantagem de possibilitar a gente, como médico, passar a tratar como um todo, tem a possibilidade também desses benefícios materiais, aí, no sentido de uma rotina mais tranquila, sem plantão. Também é algo que está dentro da promessa e algo também muito factível dentro do método. Beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui na tela o nosso caso de hoje. Então, o caso hoje é de uma paciente que buscou o atendimento por causa de ansiedade com palpitações. Tinha também muita ansiedade por antecipação, um sono que sentia que não revigorava, não descansava depois do sono. Fisicamente hiperidrose, que é aquela sudorese intensa nas mãos, no caso dela era nas mãos, e cólicas, tá? Também tinha cólicas. A temática era, ela descrevia que ela sentia que ela tinha que dar conta de tudo e se sentia frustrada, porque obviamente não conseguia, né, dar conta de tudo. Sempre se perguntava o que poderia ter feito melhor. Sempre teve muito medo que os pais ficassem doentes, muito medo de perder as pessoas que amava, que ama, e até porque na história de vida ela já tinha perdido 4 irmãos. Tá? Na época, né, esse caso foi tomado mais na época em que a pandemia estava pior, preocupação muito intensa com a saúde do pai, que já tinha tido Covid, e do filho também, que tinha nascido com um problema renal. Muita tristeza também por ter perdido o contato com a prima, de quem ela gostava muito, aos 14 anos. Medo de não poder estar para a família, era o grande medo dela, e a cor era a cor 17B. Tá? Quem não conhece, se interessa em saber um pouquinho mais sobre a cor, como eu sempre falo, busque os vídeos aí tanto no canal do YouTube quanto no próprio Instagram, que vocês vão encontrar lives em que eu falei mais sobre essa característica da cor, tá bom? Então, a gente parte agora, depois de ter lido o caso, para tentar estabelecer e para tentar deixar claro os nossos 3 pilares, né? Os 3 pilares que sustentam o método Kiron, que são o tropismo, a temática e o algoritmo. Tá? Então, o algoritmo, o tropismo, pessoal, como a gente fala aqui nos casos, ele se refere a qual local do corpo, aonde que esse mecanismo da totalidade, onde que eventualmente esse contexto dos problemas que a pessoa viveu, em que local que ele se somatizou. Então, em que local do corpo que eventualmente esse processo está se manifestando com mais frequência. Né? Nesse caso, a gente tem uma queixa predominantemente mental, apesar de que ela se somatiza com palpitações. Então, a gente poderia ter um tropismo mais cardíaco, talvez, pela ansiedade ser somatizada em palpitações, e também uma questão gástrica, pelas cólicas, e de pele, digamos assim, ou geral, por causa da hiperidrose. Então, apesar de ser um caso predominantemente com sintomas mentais, a gente pode assumir que seja um tropismo cardíaco, gástrico e de pele. Tá? Então, dado essa análise inicial, a gente parte para o nosso segundo pilar, que é o pilar da análise da temática do paciente. Percebam, pessoal, que esse caso, a temática gira muito em torno das questões familiares. Então, medo que os pais ficassem doentes, medo de perder as pessoas que ama, já perdeu 4 irmãos, preocupada com a saúde do pai, do filho. Então, perceba que a temática gira toda no âmbito da família, seja do seu pai, seja dos seus filhos, seja da própria perda da prima, que ela perdeu o contato, o próprio medo de não estar entre a família. Então, o principal núcleo, né, o principal esfera em que os problemas giram é
a esfera familiar. A gente poderia ter como outra temática o próprio medo, né? Então, a preocupação e o medo que aparecem tanto no medo de não estar para a família quanto na preocupação com o pai e com o filho. Então, um aspecto também que a gente poderia talvez chamar de cuidado, né? O paciente que cuida, né? Tanto do filho quanto do pai. E essa sensação de frustração de tentar dar conta e não conseguir. Então, eu elencaria uma esfera familiar com uma sensação de medo e preocupação, uma segunda temática. A terceira temática relacionada aos cuidados, tanto do pai quanto do filho, e uma sensação de ter que dar conta de tudo, tá? Entra também na que eu falei da frustração. Então, com o tropismo já elencado, cardíaco, abdominal, talvez de pele por causa da hiperidrose, com as temáticas também elencadas, esfera da família, medos e preocupações, e cuidar, né? Então, a preocupação com o cuidado do filho e com o pai. Eu acho que daí, frente já a esses dois pilares estabelecidos, a gente pode partir para análise do algoritmo e pensar quais remédios que ele nos sugere. Mas não sei antes, pessoal, eu sempre faço isso, né? É a questão da tabela das séries. Tentar entender aqui como que essa tabela das séries pode nos ajudar. Lembrando que antes da gente partir lá para o algoritmo, a gente sempre vai tentar entender aqui, dentro dessas temáticas das séries, até qual série que o paciente parece ter chegado, tá? Parece ter chegado. Para quem também não conhece essas séries, dá uma olhadinha nos vídeos do canal, olha lá para trás. As séries, elas são temáticas que advêm da análise da tabela periódica. Cada linha contém uma série de elementos, cada um desses elementos origina uma medicação ultradiluída, uma medicação homeopática. Percebeu-se que os mesmos elementos, os mesmos remédios de uma mesma linha possuiriam temas parecidos, tá? E daí a origem desses temas em cada série. E depois conseguiu-se transpor esses temas também para os medicamentos que não são minerais, para os vegetais e para os animais. Então, acaba sendo uma tabela em que a gente pode analisar o caso como um todo, porque a maioria dos elementos está encaixado em uma dessas temáticas, uma ou mais de uma. Aí a necessidade da gente tentar entender até que ponto o paciente foi e qual é a série principal. Então, eu sempre costumo começar de baixo, que seria talvez mais ao contrário, né? Os temas mais profundos, assim, ou mais nobres, estariam mais para baixo na tabela. Então, lembrando lá o Lantanide, a questão do self, da autonomia, do conhecimento, do autocontrole, uma questão de humanismo, identidade, não conseguir colocar a culpa nos outros pelos seus próprios problemas. Então, não acho que tenha nenhuma temática em relação a Lantanide nesse caso. O ouro, a própria responsabilidade do poder, de carregar o fardo de ser responsável por todo mundo, um aspecto às vezes mais ditatorial, contato com Deus e tal. Também não acho que tenha nenhum indício de uma série do ouro nesse caso. Série da prata, a grande série da criatividade, do conhecimento, das artes, da ciência, muito relacionada à apresentação, estética, misticismo, problemas na voz, audição, não parece ter nada a ver. A partir da série do ferro, pessoal, eu acho que aí sim a gente já começa a ter alguma coisa. A questão do ferro relacionado à tarefa, ao dever, a responsabilidade com essa tarefa e com esse dever, então as regras, a rotina estruturada, muito medo da falha, do fracasso. A gente sempre vai tentar buscar as temáticas baseadas no que o paciente nos fala, tá? Então, nas palavras dele. Mas parece que essa questão do cuidado com a família, do cuidado com o pai, eu conseguiria, talvez, extrapolando um pouquinho, entender um pouco como uma regra, como uma tarefa, como uma rigidez, como algo muito relacionado ao aspecto da família, tá? Depois a gente tem a série do silício, e daí sim, parece que a série do silício tem a grande parte da temática desse paciente, no sentido de que ela tudo gira em torno da família, né? Então, cuida do pai, cuida do filho, sente falta da irmã, tá? Então, acho que isso é algo que nos leva a pensar em silício como um grande tema, tá? Uma coisa que talvez aqui, antes só da gente continuar
que talvez poderia também tocar no aspecto de lantanídeo, de uro, é uma questão que, eventualmente, o fato dela se voltar muito à família, o fato dela se voltar muito aos outros, né, faz com que ela sinta uma falha interna, né, ou ela perca, dá a entender que ela perde um pouco a sua autonomia, né, a sua capacidade, por se voltar totalmente aos outros, por se perguntar o que poderia ter feito melhor. Então, aqui talvez seja algo em que a gente poderia pensar em um tema um pouquinho mais nobre, né, do Lantanídeo, apesar de que ainda para mim o mais importante é a série do silício, tá? Carbono, questões de abandono, negligência, questões dela com ela mesma, não acho que tenha nada muito claro, apesar de que se a gente assume que ela toca em Lantanídeo, é normal que ela tenha séries anteriores como temática, mas ainda ao meu ver a gente predominariam temas de silício e de ferro, levando em consideração que alguma coisa de Lantanídeo, como eu falei, em relação à perda de autonomia pelo cuidado, né, a se dedicar muito aos outros, apesar de que não foi algo que ela falou, mas a gente tende a interpretar um pouquinho e deixar isso para um segundo plano, valorizar sempre antes o que a pessoa realmente nos falou, tá? Então, agora que a gente já falou das séries, aí sim a gente pode partir para análise do nosso algoritmo, tá? Então, lembrando, pessoal, o algoritmo é um sistema, um software, é uma ferramenta que possibilita uma análise, né, uma contraposição entre um código fonético numérico nos dado pelo nome do paciente, pela sua data de nascimento, pelo seu apelido, e comparado a um código fonético numérico das medicações homeopáticas. Então, essa ferramenta do algoritmo, ela possibilita em que a gente faça essa correlação, que mesmo sem saber nada do paciente e das suas queixas, a gente possa ter uma lista de medicações advindas de uma questão meio essencial, digamos assim, eu tenho usado muito esse termo, de algo que vem dele, da sua primeira identidade, que é o seu nome, né? Então, é uma ferramenta que, na prática, tem se mostrado muito efetiva numa pré-análise, né, de que a gente possa partir para analisar tropismo e temática a partir dessa lista nos dada pelo algoritmo. E isso compõe o método, né? O método nada mais é do que uma forma de entender o paciente baseada nessas medicações que o algoritmo nos dá e modificada, né, e selecionada principalmente pelos aspectos de tropismo e de temática, tá? Então, ao meu ver, pessoal, quando a gente tem isso, esse apoio, né? Quando a gente tem esse apoio de um software ou de uma ferramenta, quando a gente tem o apoio de uma ferramenta que nos possibilita ligar medicações homeopáticas ou medicações ultradiluídas a um aspecto essencial do paciente, a um aspecto de essência mesmo, que vem através do seu nome, sua data de nascimento, quando a gente tem uma ferramenta que nos dá uma pré-lista de medicações para a gente observar e para a gente depois analisar frente ao tropismo e à temática, que são os dois outros eixos que o método propõe, a gente tende a ter um caminho muito mais fácil de acesso à medicação ultradiluída própria desse paciente. Então, o caminho ele é muito mais fácil quando a gente já tem uma pré-lista de medicações e quando a gente tem dois fatores muito bem estabelecidos e muito bem estruturados de busca dentro dessa pré-lista a medicação que é mais adequada para o paciente. Então, ao meu ver, isso deixa o caminho muito mais fácil, muito mais simples na busca por uma medicação individualizada que se dispõe a tratar o paciente como um todo, agindo sobre a sua força vital, dado que o método Kiron ele é um método baseado numa medicina vitalista, assim como a homeopatia, assim como a acupuntura, assim como a Ayurveda, entende que há uma energia vital que nos comanda. Então, ao meu ver, assim, o caminho fica muito mais fácil. Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguir para análise. Então, o plano é que a gente analise esses remédios aqui de origem vegetal, tá? Para a gente tentar entender qual remédio deles
qual desses ele é o mais adequado para o nosso caso. E vegetal, porque apareceu lá uma simetria 6, que nos sugere 50% de remédios vegetais. Então, a ideia sempre aqui nos casos é que a gente busque dentro dos vegetais ou do reino sugerido pela simetria inicialmente. Se a gente não encontrar nada que faça sentido, que a gente parta para o mineral e depois para o animal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é abrir, através de um site de matéria médica, todas as medicações em ordem, tá? Na ordem que elas forem sugeridas pelo algoritmo, para que a gente agora, com base no tropismo e na temática que a gente já viu e já revisou aqui, e agora com esse crivo do algoritmo, que a gente analise, pela compreensão de cada medicação, qual seria o remédio mais adequado para gerar esse movimento nessa paciente, para que ela busque um caminho de auto-organização, né, de autocura, tanto nos sintomas físicos quanto mentais e emocionais, para que ela encontre um caminho para se harmonizar, né, para se sentir melhor. E, ao meu ver, a medicação ultradiluída, a medicação homeopática, tem essa finalidade frente ao paciente. Então, cabe a nós, como médicos que nos dispomos a ajudar essa paciente, a buscar o remédio que mais toque a sua totalidade e que mais haja com um efeito de ressonância sobre a força vital, fazendo com que ela busque um caminho de cura. Então, a cura vai advir de um processo dela mesma, né? De um processo individual dela com ela. O remédio não se propõe a ser algo que interfira diretamente e leve ela por outros caminhos, mas sim que faça com que ela encontre esse caminho por si, inicialmente talvez numa esfera mais mental, emocional, mas que no segundo momento isso vire conduta, né? Isso se torne ação, isso se torne mudança na vida dela, e que isso embase, que isso seja o alicerce para um processo de melhora, tá? Então vamos lá. Então vamos começar com CAPS, que foi o primeiro remédio sugerido. É um remédio aqui que tem aspectos da série do lantanídeo. Então percebam que esse primeiro número 6, na verdade o segundo, né? O segundo número 6 seria relacionado ao lantanídeo, ouro, e o número 5 a prata. Então uma medicação tem aspectos de prata e de lantanídeo, muito ligada a um tropismo pela face, língua, mastoidite, também sintomas urinários. E o grande medo é o medo de perder o suporte dos amigos e dos pais. Forte, insistente, mais medroso, né? Precisa de apoio. Então, essa questão do medo de perder o suporte dos amigos e dos pais é algo que, por mais que estejam em séries que a gente não viu tanta temática, eu acho que é algo que está, sim, dentro do escopo da temática. Então, é uma medicação que, a princípio, a gente vai manter aqui. A ideia é que a gente vai fechando as medicações que não têm relação com o paciente e mantendo aquelas que têm, tá bom? Aí a gente vai seguir aqui para a Belladonna, que é uma família muito parecida com Capsicum, perceba que 66575, Belladonna 66571, então são remédios muito semelhantes, mas a Belladonna tem mais um estado agudo, né, de violência, uma sensação de ameaça, transtorno por ser atacado, ameaçado. Por mais que ela tenha essa questão da ansiedade, as palpitações, a questão pulsátil, eu acredito que entre Capsicum, por ter a temática do medo da perda dos pais e do suporte dos amigos, eu ficaria mais com Capsicum que Belladonna, tá? Então eu vou fechar Belladonna. Depois a gente parte para Hipéricum, então percebam aqui que pela numeração 44 é um remédio mais da série do ferro, que foi uma medicação que a gente acabou discutindo um pouquinho mais de que haveria uma relação maior com a temática, mais do que lantanídeo. Grande transtorno por briga entre os pais, sente que não tem lugar com ele, o destino foi duro. No tropismo, trauma por áreas inervadas, um grande remédio dos traumas, né, principalmente por lascas, né, pontiagudos. Dentro da temática da família, uma insegurança sobre si mesmo e sua posição na família, facilmente abalado, chocado, uma pequena coisa já faz com que ele veja uma coisa muito maior do que é, tá? Então, proteção física, meditação, insegurança sobre a posição da família. Então, medo de ser abandonado, talvez aqui um pouquinho, né? Mas por não ter uma temática tão próxima, e nenhum tropismo, eu acho que Capsicum ainda está à frente, eu vou fechar Hipérico, tá? Depois a gente tem um grande policresto, que é licopódio. A grande temática do licopódio
é a situação de uma criança sozinha no mundo, tendo que sobreviver entre os adultos. Então, percebam que a temática do carbono é o que predomina em glicopódio, tá? Mas tenta reagir com tudo isso com raiva, com dominação, com agressividade. Então, são pacientes que, ao mesmo tempo, têm uma falta de confiança, um choro, é competitivo, é irritável. Então, a princípio, não parece ter nenhuma temática de glicopódio no caso, eu vou fechar. Aí a gente passa para pinos, tá? Pinos silvestres. Pinos silvestres é um remédio ali da família parecida com tuia, que são os pinheiros, né? A família pinácea. E aqui é sempre uma questão de rigidez, de opinião rígida, de regra, um perfeccionismo, um comportamento que chega a ser ritualístico, às vezes um transtorno obsessivo compulsivo. E os sintomas são articulares. Então, nesse caso, também não acho que tenha muita coisa, não, vou fechar. Em Spiraé, então é um remédio relacionado aqui às rosas, tá? Uma família parecida com as rosas. Geralmente são remédios ligados à série do ferro. E a grande temática das rosas é o amor romântico, né? Aquele dar mais do que receber, então desapontamento amoroso, paixão, deixado sozinho por um amante, que não parece ser o caso da paciente. Vamos fechar. As ranunculáceas aí já tem uma temática um pouco maior, o caso, ao meu ver. A grande busca das ranunculáceas é por proteção, né? Por orientação, por conforto, por atenção. Então, muitas vezes suprime emoções para cumprir regras, busca atenção e tem uma grande tendência a se apegar, principalmente apego aos pais. Então, essa questão do apego aos pais, do medo dos pais ficarem doentes ou dos pais de não estar presente para a família, eu acho que é um tema que fala um pouco, sim, a favor das ranunculáceas. Então, eu vou deixar mais por isso. A grande temática da simisfuga é um conflito entre uma decisão que, segundo ela, vai fazer mais bem para ela do que fazer para os outros. Então, ela fica nesse conflito entre uma decisão que ela assume que é boa para ela, mas não é boa para os outros. Então, essa é a grande temática. Tem também um transtorno por desapontamento amoroso, tem também uma sensação de se sentir aprisionada pelo filho na gestação. Então, não tem tanta temática, não, mas pela questão das ranunculáceas eu vou manter. Meniantes, pessoal, é um remédio que, nesse caso, apesar de ser um remédio predominantemente lantanídeo, então percebam aqui, é um conjunto de 3, número 6, né? Então, com certeza é um remédio que tem bem uma grande temática de lantanídeo. É um tema específico que não é tão aquele aspecto tão claro de lantanídeo. Carrega muito nos ombros, se sente responsável por todo mundo, transtorno por divórcio, ferido na feminilidade, um tropismo mais pela cabeça, espasmos, tremores. Então, a principal temática da família é se sentir apenas meio aceito. Por um lado, acha que deve se adaptar, ser reconhecido. Por outro lado, tem uma inclinação de se afastar. Então, talvez seja melhor ficar de fora, ficar sozinho, do que eventualmente abrir mão da sua identidade e da sua autonomia. Então, essa ideia de carregar muito nos ombros, ser responsável por todo mundo, e essa sensação de ter que se adaptar para ser reconhecido, ao mesmo tempo sentir que faz muito pelos outros e pode perder sua autonomia, eu acho que é uma grande temática do caso, tá? Então eu deixaria ela lá talvez em primeiro, segundo lugar, junto com Capsico e Simisfuga só por ser uma medicação mais relacionada aos ranunculáceas, né? Que foi uma temática que a gente viu presente. Tuia é mais uma dessas medicações mais primitivas dos pinheiros, né, que nem a gente viu de primos, que tem essa questão de ser uma opinião mais rígida, né, uma questão de querer uma vida eventualmente mais entusiasmada, mas tem um código moral muito intenso, ideias rígidas, como eu falei, então não acho que tenha a ver com o caso, não, vou fechar. Vanilla, pessoal, é uma orquídea. Então, a orquídea, por mais que seja uma série do silício, que foi a série que a gente encontrou como a mais relativa ao caso, e também por ter um tropismo por pele, que a gente identificou que talvez a hiperidrose poderia ser pele, ela tem um aspecto muito destrutivo, né? Esse item 7 aqui nos faz pensar
em algo mais destrutivo, né? Então, uma rejeição, uma traição, é meio que um comportamento meio de droga, sexo e rock and roll, sabe? Então, é algo que eu acho que é muito destrutivo para as características que a gente viu no caso. Então, eu não vou manter, não. Sarsaparilla é novamente uma medicação que é da série do silício, então percebo aqui um 33, tá? Então, no centro da família, segurança, responsabilidade, quer fazer tudo do seu jeito, quer ser um adulto capaz de dar conta na vida. Então, é uma temática, querendo ou não, tem alguns aspectos das liliáceas. E daí, esse aspecto 6.6 aqui leva ela a ter um aspecto de negligência, de não se sentir aceito, de tentar se adaptar a esse momento. Então, piora muito com o divórcio dos pais, quando o pai morre. Tem também, classicamente, uma temática de se desapontar na noite de núpcias, tinha idealizado o marido ou o amor de um jeito e percebe que ele é de outro, egoísta e tal. Um remédio com muitos sintomas urinários. Então, apesar de não ter eutropismo, eu acho que pela característica da temática, eu também colocaria ele lá entre os primeiros, tá? Nessa questão de ser o centro da família, ajudar todo mundo, tá? E por último, a gente tem Taraxacum. Taraxacum também é um remédio lantanídeo, 5 miliantes, que tem esse conflito, né, entre agradar e se adaptar, tentar manter a independência, idealista, o mundo, tentar deixar um mundo melhor para todo mundo, um caráter doce, precisa de apoio, de aprovação, é uma qualidade bem infantil. E a temática específica do remédio é o conflito entre a independência e o desejo de tornar o mundo melhor. Então, entre esses dois aspectos lá de Meniantes ou de Taraxacum, eu acho que Meniantes está mais próximo. Então, eu vou tirar Taraxacum, tá? Então, a gente ficaria aqui, pessoal, entre Meniantes, um remédio lantanídeo, com essa característica de carregar muito nos ombros, Cápsico, pelo medo forte de perder os amigos, de perder os pais, um remédio que mistura a série dos lantanídeos com a série da prata, Sarsaparilla, que é um remédio da série do silício, que se sente no centro da família, mas tem uma questão de um tropismo urinário, uma negligência, uma questão de mais relacionamento que não aparece tanto no caso. E Simisfuca, que a gente manteve, por mais que não tenha tanto a temática do remédio, tem muito a temática da família, das ranunculáceas, nesse sentido de se apegar aos pais, ter medo de perder, tá? Então, com isso, pessoal, a gente passa pelas principais medicações do caso, e daí a ideia é que a gente tem que entender qual dessas faz mais sentido. Então, coloque para mim aí nos comentários, se você está vendo isso em uma das plataformas do Instagram ou no YouTube, o que você acha do caso, o que você consideraria, se faz sentido essa análise, se faz sentido ter chegado até aqui, tá? Na prática, pessoal, o que foi prescrito foi Meniantes mesmo, tá? Então, essa ideia de carregar muito fardo, até um estágio 8 ali, né? Para quem não conhece estágio, também dá uma olhadinha nos vídeos do canal, eu falo sobre os estágios. Então, esse estágio 8, né, que a gente colocou lá em relação a dar conta de tudo, se sentir que poderia ter feito melhor, foi o que eu mais valorizei para prescrever. Mas acho que aqui uma ranunculácea poderia estar bem prescrita por causa do medo com os pais. Acho que Sarsaparilla também poderia, por causa da questão do silício. Então, o cápsico, né, também por medo de perder os pais. Então, seriam todas as medicações que eu acho que seriam adequadas. A escolha foi por Meniantes. A princípio, a resposta foi boa. É uma paciente que já vem com essa medicação há algum tempo, com uma boa resposta nas questões iniciais que ela procurou a consulta. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um caso. Espero que tenha feito sentido aí para todo mundo. Lembrando que o método Kiron é um método que ajuda você, médico, a tratar seu paciente como um todo. Podendo com isso, por que não, melhorar teu faturamento, faturar 20 mil por mês ou mais, sair dos plantões. E meu objetivo aqui é fazer com que você, que tem eventualmente uma insatisfação com a medicina que você está fazendo, está cansado da tua rotina, que isso possa ser uma alternativa para você, tá? Então, pessoal, sexta-feira vai ter caso de novo. Espero vocês aqui comigo. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.